A paz do Senhor, meus irmãos, a paz daquele que vive eternamente, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele rendemos honras, glórias, louvores e adorações para todo sempre. Eu sou a pastora Cida e é com muita gratidão ao Senhor que eu estou aqui para juntos meditarmos na santa palavra do eterno Deus. Vamos estar lendo aí no livro de Apocalipse, capítulo 11, o versículo 1 e o 2, que nos diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Glória a Deus. Aleluias. Há quem diga, irmãos, que esse capítulo, o capítulo de número 11 de Apocalipse, é o capítulo mais difícil de ser interpretado. E quando dizem que é um texto, de difícil entendimento, é porque muitos o interpretam de diferentes formas. O texto acima, ele inicia com uma ordem para medir o santuário de Deus. João diz que foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara e lhe disseram: Dispõe-te, levanta e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele o adoram. No versículo 2, João diz que o que falava com ele lhe disse que não precisava medir a parte exterior do átrio, do santuário. Ela não precisaria ser medida porque essa parte tinha sido separada para os gentios. Essa parte, o lado de fora, já pertencia aos gentios. E o versículo, então, ele termina dizendo que esses, no caso os gentios, o pisariam por 42 meses. Por 42 meses eles calcarão aos pés a cidade santa. Eu quero, antes de comentar esses versículos, eu quero também compartilhar outros versículos da palavra de Deus com os irmãos, para que a gente venha ter mais versículos para fazermos comparações. O profeta Ezequiel diz no capítulo de número 40 que ele teve uma visão, a visão de um templo, e diz que em visão Deus o levou à terra de Israel e lhe pôs sobre um monte muito alto, e sobre o monte havia um edifício. E a palavra continua dizendo, o Ezequiel falando: Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como árduo bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cama de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fostes trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Olha, irmãos, sabe, olha o que o Ezequiel, a ordem que o Ezequiel recebeu, semelhante à ordem que João também recebeu. João, nós vimos que foi dito a João que tudo que ele visse ali, ele deveria escrever, escrever e mandar às sete igrejas. E ali, aqui também, nós estamos vendo que Ezequiel recebeu a ordem também para ouvir, e aquilo que ele ouvisse era para ele anunciar, aquilo que ele visse era para ele anunciar. E nós também vamos ver aqui uns versículos em Zacarias, capítulo 2, dizendo: Olha, tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu?
ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Então, irmãos, nós podemos observar que não foi só João que teve essa visão, né? Não foi só João que recebeu a ordem de medir Jerusalém, mas também os profetas, né? Ezequiel e Zacarias tiveram a mesma visão, receberam a mesma ordem, a de medir Jerusalém. E alguns, né, teólogos, eles fazem a interpretação desses versículos e entendem que o templo que foi destruído em Jerusalém será reconstruído e que voltarão a fazer, né, oferendas e sacrifícios de animais, assim como as cerimônias da antiga aliança. O templo de Jerusalém, né, ele foi destruído já por 2 vezes. E eles entendem que essas visões significam a mesma coisa, a reconstrução do templo, né, que o templo será reconstruído pela 3ª vez. Enquanto outros, né, teólogos, eles entendem que esse santuário não é um templo físico e que esse santuário é a igreja de Deus, né, que está sendo usado aqui uma linguagem figurativa, assim como nós já vimos em outros textos bíblicos. Né, nós vimos quando a igreja, né, ela foi comparada com os 7 candeeiros, né? Então, nós vimos também a igreja comparada com os 144.000 selados. Nós vimos a igreja comparada, né, com as 12 tribos. E assim, né, como existem outras comparações. Né? Então, aqui eles entendem que esse santuário simboliza, né, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, que dedicou-se ao Senhor, ou seja, o santuário de Deus são todos os filhos de Deus, todos os salvos em Cristo Jesus, a casa viva feita por Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, todos os que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está aqui falando de uma placa, né, ou de um templo construído por mãos humanas, mas eles entendem, né, que se tratar do corpo de Cristo, da morada de Deus. Aqui está sendo medido, né, segundo eles, os atos dos que adoram ao Senhor e que também está sendo medida a capacidade, né, de sermos fiéis a Deus, né, de sermos fiéis ao Deus Todo-Poderoso, né, e também, né, estão aqui sendo observados aqueles que não o adoram, daqueles que não adoram o Senhor. Olha que há uma separação dos servos e do mundo, né? Daqueles que ignoraram a Deus, os chamados ímpios, sabe? Irmãos, nós também precisamos lembrarmos que no capítulo de número 8, né, diz que as orações dos santos, elas se encontravam, né, ali no altar de Deus. Né? Então, as orações dos santos, elas se encontravam lá. Os gentios são um grupo, uma classe de pessoas que não se entregaram a Deus. E existe um grupo também, né, de simpatizantes, né, da Igreja de Cristo. Mas esse grupo, eles são só simpatizantes, eles não se entregaram totalmente ao Senhor. Então, eles não pertencem ao Senhor, né, não fazem parte, sabe, da aliança com Deus. E por isso ficam de fora, do lado exterior do santuário de Deus. Nós encontramos aí, né, no versículo 2, falando de 42 meses, que são 3 anos e meio. E entende-se que esses, né, 3 anos e meio pode ser os últimos, né, 3 anos e meio da grande tribulação, onde estarão, né, sendo pisada a igreja de Deus, né, o santuário de Cristo. O santuário de Deus estará sendo pisado, moído, maltratado. Eles, né, aceitaram o Senhor na grande tribulação. Eles aceitaram o Senhor, sabe, na grande tribulação e são, né, pisados ali, sabe, durante um tempo. Mas eles não se corrompem, eles não voltam atrás. Eles, né, continuam adorando ao Senhor. A palavra do Senhor em Lucas 21, 24
O Senhor Jesus diz assim, caíram a fio, né, da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha para vocês verem. A palavra do Senhor está dizendo, né, o próprio Senhor Jesus está dizendo que haverá um tempo, sabe, onde o povo de Deus serão levados, né, cativos para todas as nações. Eles fugirão de um lado para o outro, né, correndo dessa perseguição. Eles fugirão, sabe, mas os gentios, eles pisarão, sabe, eles massacrarão ali a igreja de Deus, o povo de Deus, até que se completem, né, o tempo necessário. E eu quero, irmãos, deixar aqui, né, claro que esse tempo foi determinado por Deus. Esse tempo não foi os gentios que determinaram. Esse tempo não foi a igreja que determinou. Esse tempo foi determinado por Deus, sabe? Então, quando se completar, sabe, esse tempo, né, que a igreja será pisada, massacrada, e até mesmo, né, alguns serão mortos por causa da palavra de Deus. Então, sabe, se cumprirá o tempo e Jesus voltará, sabe? Então, acontecerá, né, a vinda de Cristo, meus irmãos. Sabe, Cristo, né, voltará e Cristo, então, né, recolherá o povo dele. Lembrando que esse povo aqui vai ser aqueles, né, como eu já disse aqui, que aceitaram, né, o Senhor na grande tribulação. Porque a igreja de Cristo já vai estar com Cristo. Né? A igreja de Cristo não passará, esses que aceitaram o Senhor Jesus antes, não passará por essa grande tribulação. Né? Amados, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus, né, o nosso Senhor, Ele nos ajude, né, a passarmos, né, pelas lutas que nós passamos no dia a dia, né, e que a gente venha estar, né, nesse grupo dos verdadeiros adoradores, que a gente venha estar no grupo daqueles que o adoram, daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, né, que nada nos separe, né, do amor de Cristo, que o Senhor possa aumentar a nossa fé para podermos permanecermos na presença dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Grande Deus e maravilhoso Pai, Deus santo e Deus soberano. Pai amado, nessa hora, ó Deus, nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados, Pai. Sabe, nós já entregamos, meu Deus, mas nós queremos, meu Pai, cada dia estar refazendo, meu Deus, essa aliança contigo, Pai. Sabe, meu Deus, esse compromisso de estarmos na tua presença, Senhor. E pedimos também ao Senhor que o Senhor, Pai, possa estar nos fortalecendo, Pai, para que nós venhamos permanecer em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e oramos agradecidos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus. Não deixe de anunciar, né, a palavra do Senhor. Deixe também aí o seu like e que o Senhor possa estar te abençoando de forma grandiosa para a glória dele. Amém? Deus te abençoe.